pessoal, eu sou a Yasmin e hoje meu grupo número 2 irá dar uma aula para vocês sobre encapsulamento. Nós pretendemos abordar diversos assuntos nessa aula, como por exemplo, o que é o encapsulamento, quais são as suas características, para que ele é utilizado, vantagens, modificadores de acesso, getter e setter, e depois de muita teoria a gente vai colocar a mão na massa no NetBeans para aprender como que a gente pode transformar toda essa teoria em programação. O que seria um encapsulamento? Normalmente, quando a gente ouve sobre cápsula, alguma coisa do tipo, a gente pensa em um remédio. Mais especificamente esse remédio. Esse remédio é uma cápsula. Ele guarda algo, ele protege algo. Vocês podem não saber, talvez ninguém nunca tenha aberto um remédio desses aqui pra saber, nunca tenha aberto essa cápsula. Mas na verdade não importa, né? Pensa assim, tipo, o médico me indicou esse remédio. Eu sei que ele tem essa aparência e que ele serve pra alguma coisa. Por exemplo, esse é pra gastrite. Aí a gente pensa o seguinte, eu preciso saber o que tem aqui dentro? Não, se o médico me passou, eu só preciso tomar o remédio. A gente segue nessa mesma ideia. A gente não necessariamente precisa saber o que tem aqui dentro. Ok, tem gente que é curioso e necessita saber, mas uma pessoa leiga, uma pessoa normal, não necessariamente precisa saber o que tem aqui dentro. Ela só precisa saber que isso é uma cápsula, que ela serve pra alguma coisa e que o que tem aqui dentro não importa. Eu acabei de abrir e espalhou tudo. Aqui a gente pode ver que tem várias bolinhas, vocês estão vendo? E essas bolinhas são o que fazem o efeito dentro do nosso estômago quando a gente toma. Vamos imaginar que essas bolinhas sejam o nosso código. E essa cápsula, isso que está protegendo, é o que a gente chama de... Eu vou falar sobre 3 características do encapsulamento. A primeira é a abstração. Ela simplifica um problema. Ou seja, ela dá uma facilitada para que você resolva um problema. A segunda é a ocultação de implementação. Ela oculta os dados. Ela protege o objeto do usuário e o usuário do objeto. Como se, tipo, o exemplo é o mouse. Essa parte aqui é o encapsulamento. Ela protege o que tem dentro dele de mim e me protege o que tem dentro dele. Se eu enfiar minha mão lá dentro, eu vou estragar o mouse, não vou? E também, se eu enfiar minha mão lá dentro, eu posso me furar ou pegar um choque. A terceira é a divisão de responsabilidade. Ela faz que cada objetivo execute só uma função. E também ela faz com que não faça sentido encapsular funções e variáveis aleatórias. Sim, ela só encapsula as mais importantes. Oi, eu sou o Rodrigo e eu vou falar para que serve o encapsulamento e também para que ele é utilizado. Bom, o encapsulamento serve para separar os programas em partes, tornando cada uma delas o mais isolada possível, para assim então o sistema se tornar mais flexível. Além disso, ele serve também para proteger o código do usuário e também o usuário do código, para não haver nenhuma interferência, digamos assim. O encapsulamento ele é bastante utilizado para facilitar reparos no sistema. Sendo então, você vai poder modificar uma parte sem se preocupar em afetar o sistema por inteiro. Olá, meu nome é Giovana, eu vou falar as vantagens do encapsulamento. Não é necessário o usuário conhecer o funcionamento interno do sistema, o que facilita a utilização do programa. Temos como exemplo o controle. Nós não precisamos saber como é que ele funciona internamente, mas por causa de sua interface você consegue perceber para que ele funciona, quais são suas funcionalidades. Então, isso é uma vantagem por causa quando alguém vai adquirir um produto ou alguma coisa, eles prezam para aquilo que tem mais facilidade. Por isso, o encapsulamento ele faz parte de um dos pilares da programação orientada a objeto, mas ele não é necessariamente uma obrigação de utilizar na sua programação. Ele inclui mais na apresentação e na forma como ele vai ir para o usuário. A facilidade e agilidade na resolução dos problemas, já que ele é separado em partes, o que inclui também a organização e a proteção dele. E caso você queira fazer alguma modificação, é mais fácil, por causa que vai estar separado. Oi, eu sou o Davi e eu vou falar um pouco o que são os modificadores de acesso no encapsulamento. Bom, como vocês sabem, o encapsulamento ele vai proteger que o usuário faça besteira no código.
E então você se pergunta, como é que eu faço para modificar o meu código? Bom, para você modificar o seu código, você vai precisar de uns métodos específicos, você vai precisar de umas palavras reservadas, que são os modificadores de acesso, que são os métodos public, os métodos private e o método protected. Bom, o método public, ele vai permitir que você tenha acesso a outros objetos, porque afinal ela é pública, né? E ela é a maneira mais, digamos assim, insegura de se fazer. Ela não é segura. E o método private, ele vai permitir que você tenha acesso somente na classe onde ele foi criado. Ou seja, ele não vai permitir que você tenha acesso a outras classes, só na classe onde ele foi criado. E o método protected, ele tem a mesma funcionalidade do private, só que aí, no caso, você pode ter acesso a outras classes filhas. E ela se associa a outro tipo de conceito, ao conceito herança. Então eu não vou falar muito dela, não vou me aprofundar muito nela. E é isso aí. Olá, eu tô aqui de novo, mas agora é para falar sobre os métodos especiais, mais conhecidos como getter e setter. Nada mais é do que métodos que frequentemente a gente vê em classes de abas, principalmente no encapsulamento. É uma das coisas que vocês mais vão ver durante a aula sobre encapsulamento e sobre a codificação. Eles servem para a gente pegar informações da variáveis daquela classe, que são definidas como private. Private é só daquela classe. Porém, esses métodos são definidos como public. Eles são métodos públicos. Getter e setter são públicos. Daí surge uma pergunta muito natural. Por que criar métodos para acessar variáveis se a gente podia acessá-los diretamente? Segurança. Por que a gente cria um encapsulamento? Essa pergunta já foi respondida. Por segurança. Tudo no encapsulamento é segurança. Então, voltando um pouco ao assunto, a gente disse que eles são métodos especiais. Mas eles são subdivididos em dois tipos de métodos. Tem os métodos acessores e os métodos modificadores. O método get é o método acessor. Ele acessa algo. E o método setter, ele é um método modificador. Ele modifica algo daquela variável. Eu vou dar um exemplo muito simples de entender. Eu tenho aqui um pote, e esse pote contém 4 pincéis. Vou retirar um pincel para ficar melhor de gente entender. Eu tenho um pote, e esse pote tem 3 pincéis. O método get, ele acessa algo. Então, ele obtém uma informação, ele pega uma informação daquela variável. Esse pote pode ser a nossa variável, e os pincéis são os atributos dessa. Enfim. A gente poderia utilizar qual dos métodos pra gente descobrir quantos pincéis tem aqui dentro? Finge que a gente não sabe quantos tem aqui dentro, a gente só sabe que é um pote. A gente utiliza exatamente o método get, porque o método get é um método acessor. Então, se a gente quer saber quantos pincéis a gente chama o método get e a gente fala, ó, eu quero saber quantos pincéis tem dentro daquela variável específica. O que ele faz? Ele vai retornar um valor pra gente. O método get, uma das principais características dele, é o return. Ele sempre retorna um valor. Get sempre retorna um valor. Então, a gente já pediu, chamou e ele retornou o valor. A gente chamou o método, a gente deu a especificidade de qual variável a gente estava falando e ele retornou 3 pincéis. Ele disse, vocês têm 3 pincéis aí dentro, mas eu quero acrescentar um pincel aqui dentro. Eu tenho mais um valor para acrescentar aqui dentro. Eu posso colocar diretamente? Eu não consigo colocar algo assim, simplesmente, quero colocar, agora temos 4 pincéis. Não dá certo. A gente precisa de um método modificador. Se a gente tem 3 variáveis aqui, a gente quer acrescentar mais uma, quer dizer que a gente está modificando o valor dessa variável. Então, a gente chama um método setter, um método modificador. A partir do momento que a gente chama ele e a gente fala que quer acrescentar algo, a gente está modificando o valor daquela variável. A gente não vai retornar nada. A gente vai mudar o valor daquela variável. Então, a gente chama o método setter, a gente consegue acrescentar e depois a gente pega o getter para consultar o que tem aqui de... Então, ok. A gente pegou esse pincel, a gente chamou o método setter e a gente acrescentou esse valor aqui. O que a gente faz agora? A gente consulta. A gente pode consultar, tipo, eu quero saber agora quantos pincéis eu tenho dentro dessa variável, dentro desse pote, desse objeto. Então, a gente chama o get de novo, porque ele consulta, ele é um método acessor. Então, ele pode retornar o valor pra gente.
Aí a gente chama e ele vai e retorna. Fala bem assim: agora você tem 4 pincéis. Tudo certo, agora a gente tem 4 pincéis. Isso é uma forma bem segura da gente conseguir alterar ou acrescentar os valores dentro de uma variável privada no encapsulamento. As variáveis privadas, elas só podem ser acessadas dentro daquela classe. Então, é como se elas fossem invisíveis. Invisíveis para o escopo de outras classes ou de outros objetos. Assim, a gente evita que outros métodos ou outras classes ou qualquer outra pessoa acesse ela de forma indevida. Esse é um dos objetivos do encapsulamento: restringir o acesso de forma indevida. Então, tudo que a gente faz aqui, com o método GET, no encapsulamento e de todas as outras formas, é tudo questão de segurança. Tudo questão de restringir o acesso indevido, de acabar estragando, de acabar modificando algo que não deveria e acabar danificando todo o nosso software.